Amém. Bom dia. Shalom, shalom para todos. Que Deus esteja abençoando e derramando das bênçãos dele sobre cada um de nós. Amém? Amém. Mais uma vez é uma honra estar nessa sala. Mais uma vez é uma honra estar aqui com cada um de vocês. E eu creio que Deus já tem preparado uma bênção especial para nós. Para você que acordou disponível, disposto a receber algo da parte do Senhor, pode ter certeza que Ele tem prazer em nos dar. Amém? Então, hoje foi me dado aí a incumbência de falar sobre ansiedade e medo. É algo que tem assolado, né, as, as pessoas, a sociedade, o mundo em si. Uma das coisas que mais tem afetado o mundo, mais tem matado pessoas, muitas das vezes não são armas, é a ansiedade, o medo, a depressão, as doenças psicossomáticas. Doenças essas que aprisionam as pessoas. A maior prisão que o ser humano pode estar, ela não é uma cadeia, não é uma grade, mas são muros, grades que são colocadas dentro da nossa mente e que nos aprisionam. Essas grades e esses muros que são colocados dentro da nossa mente através de traumas, de doenças da alma, de uma alma ferida, elas causam paralisia e mantêm as pessoas presas. E, infelizmente, é algo que ainda tem um tabu muito grande. Infelizmente, são coisas que ainda no meio cristão têm sido de uma grande dificuldade, porque a maioria das pessoas acham que isso é demônio, isso é coisa de papo de quem não lê Bíblia, isso é coisa. E às vezes as pessoas deixam de procurar um profissional, uma ajuda, como uma doença qualquer, uma doença cardiovascular, uma doença dos ossos, um acidente, e as pessoas deixam de procurar ajuda e acabam ficando dentro da igreja e sofrendo muito, por causa de uma ferida na alma. Não que Deus não cure, Deus cura tudo. Da mesma forma que Deus cura um câncer, ele também cura uma ferida da alma, da mesma forma que Deus cura um problema do coração, um problema no fígado, ele também cura uma ferida da alma. Mas a gente sempre procura um médico, né? A gente sempre procura ajuda. E isso é muito importante, porque a doença física, muitas das vezes, ela é mais visível e palpável. E a ferida da alma, muitas das vezes invisível, ela vai causando dores e enfermidades no corpo, mas a raiz dela é invisível. E muitas das vezes nós não enxergamos e causa danos terríveis. Então, que nessa manhã o Espírito Santo venha trazer clareza dessa ferida e com o bálsamo dele ele venha trazer cura. E que você possa procurar alguém para conversar, para falar daquilo que dói aí dentro e que muitas das vezes ninguém vê, mas vez ou outra algum gatilho aciona essa ferida e essa ferida sangra, magoando, ferindo você e a quem está perto de você, que ainda é o pior, porque você acaba adoecendo também quem está perto, ferindo quem está perto. Então, sem mais demora, como a gente pode vencer a ansiedade e o medo através da palavra, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela nos consola, ela nos exorta, ela nos adverte, ela vai o mais profundo, como uma espada de dois gumes, né? E ela nos traz cura, traz vida. Então, não há nada melhor do que esse remédio. Então, quando nós nos voltamos para a palavra, e de alguma forma, se ela não nos curar sem uma ajuda, ela nos traz clareza para que a gente procure uma ajuda. Então, a palavra, de qualquer forma, ela traz uma cura, traz clareza, traz consciência. Então, vamos para a palavra, Filipenses 4:6. Para quem não me conhece, ainda eu sou pastora Renata Andrade
Vez ou outra eu estou aqui colaborando com a minha amiga, a pastora Cris Cassim. É uma família que eu amo demais, 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 demais. Aprendi a amar essa família e a minha família ama essa família. E sempre que eu puder e for convidada, eu estou aqui, pode ter certeza. Então vamos lá. Filipenses 4:6 nos diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí o versículo não termina aí, tem uma vírgula e diz assim: Mas em tudo. Mas o quê? Em tudo. Pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo começa dizendo: aqui não andeis ansiosos por coisa alguma. Aqui ele já dá um direcionamento que não há necessidade de nós vivermos ansiosos pelo dia de amanhã. Ele deixa específico que em coisa alguma nós precisamos andar ansiosos. Mas em tudo, depois aqui já daria para eu parar, eu não precisaria falar mais nada. Porque aqui ele já dá uma receita. Mas em tudo o quê? Tudo que possa te deixar ansioso, em tudo que possa estar roubando a sua paz, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Coloque diante de Deus aquilo que tem afligido você, com orações, súplicas e ações de graça. É você ter tempo de oração, de clamor, apresentar a Deus, confiar e ações de graça. Ações de graça é gratidão. Ser grato por tudo que você já tem. É você tirar os olhos do que lhe falta e colocar os olhos no que Deus já tem feito. É você tirar os olhos da escassez, do buraco da falta, da ausência e colocar os olhos no que já temos. Isso chama-se gratidão. Então, eu já quero começar com uma pergunta. Quantos aqui já sentiram medo do que ainda nem aconteceu? Ainda não aconteceu e a gente já está com medo. O dia nem chegou e a gente já está com medo. Ainda nem chegou o momento do tal negócio e a gente já está com uma ansiedade, a gente já está, ai, não vai dar certo, ai, será? Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Ainda nem aconteceu. A maioria dos nossos medos são medos de algo que nem vai acontecer. Olha só, gente. A gente sofre por algo que provavelmente, na maioria das vezes, não vai chegar nem a acontecer. Isso é ansiedade. A definição emocional e espiritual é ansiedade significa sofrimento antecipado. Sofrimento antecipado das coisas. Quando nós sofremos antecipadamente, sem nem saber se realmente aquilo vai acontecer ou não. E o medo é uma percepção de ameaça. Então, eu só vou desvendar algo aqui bem rapidamente. Ansiedade é um estado de espírito de algo que a gente sente antecipadamente do que aconteceu. O medo é uma das emoções básicas, que eu costumo chamar as emoções básicas de Marta, que é medo, amor, raiva, tristeza e alegria. São 5 emoções básicas que todo ser humano tem. A gente já nasce com essas emoções, Deus colocou em nós. E elas são para ser controladas, porque o medo é ruim? Alguém aí pode dizer que sim. Mas não, ele não é de tudo ruim. Por isso que Deus permitiu que a gente tivesse medo. Porque o medo, muitas das vezes, ele evita a gente de chegar na beirada de um precipício, num prédio de 20 andares, a gente ficar brincando na beiradinha da altura do prédio. O medo, então, ele nos alerta, mas descontrolado, ele vai paralisar você. Então,
as emoções elas precisam ter controle. E a ansiedade, que é essa antecipação do que ainda nem aconteceu, é viver no futuro. Nós temos três, que é o passado, presente e futuro. O passado já não existe, já foi. Passado, alguém aí tem como voltar no ontem? Alguém aí tem como voltar na sua infância? Se pudéssemos, seria muito bom, né? Mas não podemos. Então, o passado já foi, já acabou. O presente, já o nome já diz, presente, é um presente de Deus para nós. O futuro também não existe. Tudo que nos acontece é num ponto chamado presente. Então, passado e futuro não existe. O que nos resta é o momento em que nós estamos. Pastor, você está dizendo que passado e futuro não existe? Estou dizendo. Por quê? O amanhã, quando chegar, já é presente. Não é mais futuro. Então, tudo que te acontece, acontece aonde? No momento presente. E por que que o diabo nos trabalha tanto na mente das pessoas para trazer cadeias chamadas depressão, ansiedade e medo? Porque a depressão te faz viver no passado, a ansiedade te faz viver no futuro, te roubando o único ponto aonde tudo acontece na sua vida, que é presente. Então, muitas das vezes nós estamos no passado ou no futuro e perdendo o presente de Deus para nós. Porque só no presente você pode ser feliz, só no presente você pode amar, abraçar, realizar, conquistar, ver o manifestar de Deus na sua vida. É no presente. Então, o diabo usa ansiedade, depressão, medo, o descontrole emocional para que nos roube o único momento onde a gente pode viver. Por isso que na maioria das vezes as pessoas estão sobrevivendo e não vivendo. Porque quando você vive no passado ou no futuro, ao invés de viver o presente em abundância, João 10:10, que Deus veio para nos dar vida e vida em abundância, e isso é só no presente, o diabo faz com que você viva no passado ou no futuro, perdendo todas as bênçãos de Deus para nós. Então, a ansiedade, ela nos faz viver no futuro, mas a paz, que aqui está dizendo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê? O futuro? O passado? Guardará. Guardará o coração e a mente de vocês. Por quê? Tudo acontece. Já dizia Joyce Meyer, a nossa mente é um campo de batalha. Por quê? O diabo ataca a nossa mente porque é onde tudo acontece. É aonde tudo flui. É aqui. Provérbios diz que nós devemos guardar o nosso coração porque dele é que tem as saídas para vida. É de onde fala do nosso intelecto, da nossa consciência. Então é por isso que se a gente decide não andar ansioso, colocar aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade, através de orações, súplicas e ações de graça, uma vida de gratidão, aí Deus vai nos dar a paz, que excede todo o entendimento. A paz é permanecer na presença. A paz que fala é você estar na presença. E só está na presença aquele que aprendeu a ter fé. Emuná. O que que é emuná? É uma palavra hebraica que significa fé e confiança. Por quê? Muito se fala de obediência, mas só obedece quem confia. E se nós não temos fé e confiança no Senhor, dificilmente nós iremos obedecer. Estou muito feliz de ver a missionária Emília aqui, gente. Tá ali, ó, firme e forte, saudade. Então, quando nós cremos e confiamos, e a nossa fé está no Senhor, a gente não vai perder a paz que excede todo o entendimento quando nós estamos no presente. A ansiedade tenta controlar o futuro, ela vai tentar controlar o futuro, mas a fé confia no Deus que já está no nosso futuro, que já preparou o nosso amanhã. Gente,
eu estou falando não é de algo que simplesmente eu estudei. Para quem não sabe, eu sou especialista em inteligência emocional e reprogramação mental. Pastor, o que é isso? Existe isso, reprogramação mental? Já já eu vou te mostrar, logo mais à frente, reprogramação mental aqui na Bíblia. E eu estou falando de algo, não é só que eu estudei, é de algo que eu vivi. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu sempre quis saber o que é que vai acontecer. Seria tão bom, né? Eu já sabia o que vai acontecer o ano que vem, meu pai, ai, Jesus. Mas pronto, a gente não sabe, né? Então eu comecei a estudar para me curar. E naquilo que a gente sofre, naquilo que nos assola, é o que Deus vai usar para abençoar outras pessoas. Então não preocupa com o que você está passando, não, com a dificuldade que você está vivendo. Isso simplesmente é Deus te capacitando para quando alguém chegar desesperado, querendo roubar a vida, querendo tirar a vida, querendo fazer acontecer, você vai falar: "Oxe, não precisa ficar assim. Eu já passei por isso. É só você fazer assim, assim, assim e assim, que tudo vai dar certo no final." Porque você já sabe, você já passou, você já tirou mestrado nisso, e muitas das vezes sem entrar em faculdade nenhuma, pelas experiências da vida, experiências com Deus. Então confia no Senhor, amém? Então vamos entender um pouquinho mais o que a ansiedade faz na mente e no corpo de uma pessoa. Deus criou o nosso cérebro para proteger e não para nos aprisionar. O nosso cérebro é algo muito poderoso, muito, ao ponto da gente não saber usá-lo na totalidade, porque se soubéssemos usá-lo na totalidade, a gente conversaria telepaticamente. Mas ele é tão poderoso e a gente não tem a capacidade, porque para usá-lo na totalidade, precisa de uma fé mas muito sobrenatural, algo assim muito desenvolvido. Tem homens que já chegaram num nível acima do normal, que são homens aí que descobrem coisas, cientistas, homem que criou a lâmpada, que criou o avião. São mentes poderosas que vão além da mente natural, da mente que funciona no natural. Então, é algo muito poderoso, mas quando há medo nela, ou ansiedade, frustração, medo, uma mente cheia de um inconsciente frustrado, ele ativa o modo de sobrevivência. Porque o nosso cérebro é muito inteligente. E o maior, a maior missão do cérebro é te manter vivo. Então, se você vive no seu inconsciente, eu disse na semana passada que a gente vive 5% no inconsciente, 5% no consciente e 95% da nossa vida no inconsciente. Olha só. E o inconsciente é onde estão guardadas as nossas frustrações, nossos medos, perdas, tudo que gera medo, gera tudo. Então, quando nós vivemos mais tempo no inconsciente, aí pronto. O medo ele vai acionar o modo sobrevivência e vai querer te manter sentadinho no sofá para que você não sofra maiores danos, para que você não sofra novamente. Então vamos a uns sintomas comuns da ansiedade e medo. Coração acelerado, pensamentos repetitivos. Ai, não deu certo mesmo o ano passado, na minha infância, nunca deu certo, agora também não vai dar. Sensação de perigo constante. Nossa, eu tô sentindo que qualquer hora vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Ai, vai acontecer. Você fica sempre esperando acontecer algo de ruim. Isso é horrível. É horrível. Já viu aquela pessoa que chega perto de você e o tempo todo ela fica: Nossa, eu tô com uma sensação ruim. Tô com uma sensação. Não vai acontecer nada, mas a pessoa tá sempre com uma sensação ruim. Então, sensação de perigo constante, dificuldade de confiar, tensão emocional, a pressão sobe, você anda sempre pilhado, sempre esperando algo acontecer. Você sempre quer estar à frente de tudo para que se acontecer alguma coisa, você está preparado. Isso é horrível. Você perde o presente, buscando sempre algo que ainda não aconteceu e que talvez nem possa acontecer. E isso acontece porque a mente começa a acreditar em pensamentos que ainda não são realidades. Tudo aquilo que você imagina na sua mente, ela acredita como se fosse real. A nossa mente não tem capacidade de distinguir uma realidade do imaginário. Por isso que dentro do meu trabalho eu tenho uma ferramenta que eu levo a pessoa. Porque o que é fé, gente?
Fé pegando tudo o que a Bíblia diz e embolando e falando numa palavra mais fácil, mais entendível é você fechar os olhos e começar a enxergar o que não existe como já existisse, como se já fosse. Fé é isso. É você enxergar o que não existe como se já existisse. É você dar o passo sem nem estar vendo a escada, mas pela mente, pela sua fé, você já enxergou uma escada para você subir. Então é isso, é você começar a imaginar aquilo que você quer como se já fosse realidade. Porque quando você imagina, mesmo usando os cinco sentidos, cheiro, tato, você imaginar que você está pegando, você imaginar que você está ouvindo, a sua mente acredita nisso como uma verdade e ela começa a produzir essa realidade. Pensamentos criam realidade. Pensamentos alinhados com a fé, sentimento, comportamentos, ações, ele vai gerar uma realidade. A Bíblia já ensinava isso. Vamos ver? Provérbios 23:7. O que que diz? Porque como imagina em sua alma, assim será. Então, aquilo que você pensa, aquilo que você alimenta na sua mente, aquilo que você alimenta como pensamento é o que vai ser. O pensamento errado, ele cria uma emoção errada. O pensamento certo vai criar uma emoção certa, se assim eu posso dizer. A emoção errada, ela cria comportamento errado, mas uma emoção alinhada, certa, definida para aquele momento, ela vai gerar um comportamento certo. A palavra de Deus reorganiza a mente. Quando nós estamos com ansiedade, com medo, desequilibrados, não há nada melhor do que pegarmos a palavra de Deus e começarmos a alimentar desta palavra. Eu quero falar com vocês rapidamente sobre a história que encontra em Mateus 14, do versículo 22 e 31. Eu não vou ler, porque senão vai tomar muito tempo. Aqui fala sobre Jesus, quando despede os discípulos, porque ele ainda estava terminando, e ele depois sobe ao monte para orar, e ele despede os discípulos e ordena para que eles entrem no barco e atravessem o mar para outra margem. E ali passou-se muito tempo, já era noite, o vento soprava, batia no barco, o barco balançava muito, e de repente Jesus deu a hora, já alta madrugada, a Bíblia diz que já era alta madrugada, Jesus vai andando sobre as águas para chegar até no barco onde eles estavam. Não dá para explicar agora, mas naquele tempo acreditava-se que nesse horário em que Jesus estava andando sobre as águas, espíritos malignos andavam sobre as águas para atormentar os pescadores. Então eles achavam, por isso que eles falam, é um fantasma. Por isso que eles acreditaram que era um fantasma que estava indo até o barco. Mas enfim, quando eles viram que alguém estava vindo sobre a água, eles tiveram medo. A palavra é clara e diz que eles ficaram aterrorizados, com medo, e começaram a gritar. Jesus, chegando, disse: Sou eu, não tenho medo. Opa, calma. E aí Pedro disse: Jesus, leva-me para ter contigo. E Jesus o chama. Pedro, gente, andou sobre as águas como Jesus andou. Ele era homem, humano, como eu e você, e cheio de defeito. Às vezes, até muito mais do que qualquer uma pessoa que está aqui. Mas ele andou literalmente sobre as águas enquanto olhava para Jesus. Mas quando ele olhou para o vento, a palavra diz que ele teve medo e ele começou a afundar. Então, observe a sequência dessa palavra. Primeiro, ele viu Jesus. Depois, ele viu o vento. Ele sentiu medo e ele afundou. Então, quando nós olhamos para o vento, para as dificuldades, focamos a nossa visão no vento e na dificuldade, nós vamos afundar. Repara aqui nessa sequência da história de que o ambiente não mudou. O ambiente é o mesmo. É o barco, é a alta madrugada, o vento continua, a tempestade continua, o barco está no alto mar, está tudo ali, o mesmo ambiente. O ambiente não mudou, só mudou o foco. Ó, lentes. E eu quero nessa manhã te convidar a trocar as lentes pelas quais você está olhando a sua vida, o mundo, as coisas à sua volta, as dificuldades que você tem enfrentado.
A única coisa que mudou foi o foco de Pedro. Ele tirou os olhos de Jesus e colocou no vento, na tempestade. A ansiedade nasce quando tiramos os olhos de Deus e colocamos nas circunstâncias e nas dificuldades que nós enfrentamos. Eu vou falar de uma história que eu amo. Quem me conhece, quem me segue, quem está sempre comigo sabe. É uma das histórias que eu mais amo na Bíblia. E um dos versículos que eu mais amo na Bíblia é o versículo de número 12 de 2 Coríntios, capítulo 20, que conta a história do rei Josafá. E ali é claro, o rei, ele teve medo. Ai, bati aqui. O rei teve medo, muito medo, porque ele recebeu uma notícia de que um exército estava vindo, e ele teve muito medo e ele ficou apavorado. Mas no versículo 12, ele chega diante de Deus e fala: Deus, eu não tenho capacidade. Eu não sei como fazer. Ali ele tem algo que no meu trabalho eu chamo de vulnerabilidade. Sem você expor a sua vulnerabilidade, não há cura, não há ação. Quando a gente chega para orar, eu sou, ou você vai conversar com alguém, não, não preciso de ajuda, estou muito bem. E esse negócio de procurar terapia, de fazer isso, de orar, eu não preciso disso. A pessoa fica só orando, lendo, não preciso disso. Autossuficiência. É uma manifestação de orgulho, depois a gente fala sobre isso. O orgulho tem 23 manifestações, e uma delas é a autossuficiência. E aqui, no versículo 12 de 2 Crônicas, capítulo 20, mostra o rei Josafá sendo vulnerável. Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sei como fazer, mas uma coisa eu faço: os meus olhos, o meu foco está em ti. E aí Deus agiu e a gente sabe da história. Ele ganhou uma guerra sem precisar lutar e ainda enriqueceu não sei quantas vezes mais. Então, você está passando por uma dificuldade? O Senhor está te dizendo: nessa peleja não tereis que pelejar. Eu vou lutar por vocês. E ainda vou enriquecer vocês muito além. Sempre que Deus nos dá uma vitória, Ele ainda nos enriquece. Eu estou falando de riqueza, não só apenas de prosperidade, riqueza mesmo. Então, está na hora da gente cuidar das nossas emoções, ter o equilíbrio, deixar de estarmos ansiosos e começarmos a olhar para o Senhor e confiar naquilo que Ele pode fazer. Pode entrar, filho. Então nós precisamos entender que Deus, Ele tem o controle de tudo. Se os seus olhos, o seu foco, ó, você trocar a lente pela qual você está olhando e começar a focar em Jesus, tudo vem dele. Não é pelo seu conhecimento, não é pelo seu título, não é pelo seu diploma, o seu currículo, pelo seu nome, pelo lugar, a cadeira que você ocupa. É pelos seus olhos estar no Senhor que a sua ansiedade, o seu medo vão bater em retirada e você vai realizar grandes coisas. Jesus não repreendeu Pedro por ele estar afundando, repreendeu Pedro por ele duvidar. O medo, ele vai enfraquecer a sua fé, mas a fé vai enfraquecer o medo. Vamos correr. Na terapia cognitivo-comportamental, existe algo chamado pensamentos automáticos negativos. São pensamentos que vêm automáticos. E nós precisamos paralisar esses pensamentos. Parar de viver no automático e tomarmos a rédea da nossa vida e dos nossos pensamentos. Pensamentos automáticos como: algo ruim vai acontecer. A pessoa está sempre pensando, né? Eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Nós precisamos trocar esses pensamentos, porque esses pensamentos geram ansiedade, geram medo. E a Bíblia nos ensina isso em Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pelo modo de pensar. Transformai-vos pela mudança na forma de que você pensa, para que você viva a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, isso aqui é reprogramação mental. É você mudar a forma como você pensa. Se você só pensa coisa ruim vai te acontecer. Ah, pastora, deixa de bobagem. Deixa de bobagem? Jó. Vamos ver Jó? Jó 3:25. Olha o que diz em Jó 3:25. O que eu mais temia me sobreveio. Em outras palavras, aquilo de que eu tinha muito medo é o que eu vivi.
Aquilo que ele muito pensava, o que ele muito tinha medo de acontecer e ficava no pensamento dele constantemente, foi o que ele viveu. Então, esse medo que te assola, essa ansiedade que te assola, ela vai gerar a realidade daquilo que você não quer viver. Isso é reprogramação mental. É você mudar esse pensamento errado, esse pensamento negativo, por pensamentos de verdade. Porque Deus não muda apenas circunstâncias, apenas ambientes. Não tem como se você não passar por uma mudança de mentalidade. Deus pode te mudar de emprego, Deus pode te mudar de geografia, Deus pode te mudar de país. Se você continuar pensando da mesma forma, a realidade, ela vai mudar com você. Ela vai te acompanhar. Você pode ir para a lua. Essa realidade que você tanto pensa vai te acompanhar. Não tem como. Porque Deus não quer mudar apenas a sua circunstância, Ele quer mudar a sua mentalidade, o seu modo de pensar. Romanos 12:2 diz isso, porque uma mente renovada vai produzir emoções estáveis. A mente renovada, um modo de pensar renovado, vai gerar uma emoção tranquila. Então, daquilo que você muito pensa, é daquilo que você muito vai viver. Isso é uma realidade bíblica. A ansiedade está ligada a três coisas: medo de perder, medo de sofrer e medo de não ter controle das coisas. Mas veja o que Deus diz em 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo, eu vou começar do 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha o que diz. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que, que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Olha só. Em outras versões está escrito: por essa razão eu torno te lembrar, Timóteo, aviva esse dom que está em você. Em outra versão, ative esse poder que está em você. Quando a gente vai olhar no original do hebraico, essa palavra dom e poder usada aqui pelo apóstolo Paulo, direcionada a Timóteo, significa dínamos no hebraico. Dínamos é dinamite. Nós, eu, você, Timóteo, o apóstolo Paulo, todos nós carregamos uma dinamite dentro de nós, colocado em nós. Agora, não somos nós que temos que, não é Deus que tem que ativar. Aqui o apóstolo Paulo deixa claro, aviva, ativa, Timóteo, esse poder, esse dom que já está em você, que Deus mesmo já colocou em você, através das imposições de mãos. Então, a gente carrega isso, mas nós precisamos ativar. E o versículo 7 vem, que dom é esse? Não é de espírito covarde, de medo, mas é de coragem, de poder, de amor e de domínio próprio. O que é domínio próprio? No meu trabalho é chamado de autocontrole. Na Bíblia é um fruto do Espírito chamado de domínio próprio. Só tem controle das suas emoções e da ansiedade e do medo quem tem domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Então precisa ser desenvolvido. E isso a gente consegue trocando os nossos pensamentos, que dizem Romanos 12:2. Quando você pensa muito que vai dar errado, começa a ler a Bíblia, onde fala que Deus já te chamou para ser mais do que vencedor, que você já é mais vencedor do que qualquer outra coisa, que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores, que tudo nós podemos, que nada é impossível para Deus, que todas as coisas nós podemos em Cristo Jesus, que tudo aquilo que nós orarmos, pedirmos com fé em nome de Jesus, o Pai vai nos dar para que o nome seja glorificado. Então, a gente tem que usar a palavra. Quando vier um pensamento negativo, reprogramação mental é isso. É trocar o pensamento negativo por um pensamento de verdade. Que verdade é essa? Verdade da palavra de Deus. Verdade da palavra de Deus. Porque quando nós trocamos os pensamentos e começamos a declarar a verdade no lugar da ansiedade e do medo, a gente recebe cura, a gente recebe o alívio da ansiedade, do medo. Mas para isso a gente tem que conhecer a Bíblia, né, gente? Senão, como é que você vai declarar as verdades da Bíblia se você não lê? Se você não conhece a Bíblia? Então, a Bíblia é como se fosse o café da manhã, o almoço, o café da tarde e a janta. A gente não fica sem, a não ser quando estamos jejuando, né? Se é que ainda jejuamos. Então, a Bíblia, ela vem como um alimento, só que da alma, do espírito.
E se a gente não lê, não tem como a gente usar quando é necessário. Então, domínio próprio significa capacidade de governar pensamentos e emoções. O domínio próprio ele vai te dar uma capacidade de você dominar as suas emoções, dominar os seus pensamentos, para que você tenha paz. Aquela paz que a gente falou logo mais acima. Então, os pais de hoje que governam as suas emoções vão ensinar seus filhos a governarem a deles. Então, cuidado, mães, pais, da forma em que vocês têm agido diante dos seus filhos, porque é o que eles estão aprendendo. Então, em 2 minutos, eu vou falar como vencer a sua ansiedade para a gente terminar. Primeira coisa é identificar o seu pensamento. É você se perguntar a você mesmo: o que estou pensando agora? Então você vai confrontar esse pensamento com a verdade da palavra de Deus. Entendeu? Quando você estiver sentindo medo ou ansiedade, você vai se perguntar: o que é que eu estou pensando agora? E você vai confrontar esse pensamento com uma verdade. Então, como eu disse, leia a Bíblia. A ansiedade diz: algo ruim está para acontecer. Mas Deus e a palavra de Deus diz: eu estou contigo. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Deus é Deus Emanuel. Deus conosco. Ele está sempre conosco. No medo, na ansiedade, na bonança, o tempo todo. Basta você chamá-lo e você buscá-lo. Ele está presente. Então, substitua o pensamento, troque a mentira, o pensamento mentiroso por um pensamento de verdade. Como você faz isso? Declarando a palavra. A palavra vai reorganizar um sistema emocional dentro de você. As suas emoções, os seus pensamentos, a palavra de Deus vai começar a organizar essa turbulência que tanto te aflige. Jesus venceu o nosso inimigo declarando: está escrito. Lembra Jesus lá no deserto, quando o diabo pega ele, leva para o deserto? Como é que Jesus venceu ele? Batendo nele? Jogando pedra? Jogando confete? Plumas? Não. Simplesmente na palavra. Ele dizia: Satanás, está escrito. Então é da mesma forma que nós vamos vencer tudo que nos atormenta. Então, que você venha começar a declarar a palavra sobre as suas ansiedades, sobre o seu medo, sobre aquilo que te aflige, sobre a situação ruim. Comece a declarar. Eu quero declarar sobre a sua família, sobre a sua casa hoje. Que a ansiedade não vai governar a sua família. A ansiedade, o medo não vai governar a sua vida, a sua casa, os seus negócios. Porque Isaías 26:3 diz assim: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti. Aquele o quê? Que vai na igreja todo dia? Aquele que carrega a Bíblia? Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente, cujos pensamentos estão em ti. Então, eleve os seus pensamentos a Deus. Leva a sua mente, os seus pensamentos cativos a Cristo. Leve os seus pensamentos no Senhor, porque Ele vai conservar em perfeita paz. Não é aquele que vai na igreja todo dia, não é aquele que está andando dizendo aleluia, glória a Deus. Não, é aquele cuja mente, cujos pensamentos estão no Senhor. E eu finalizo aqui dizendo que a ansiedade, ela diminuir, ela vai diminuir, ela vai cessar, ela vai ser abafada quando a sua confiança estiver completamente no Senhor. Então, hoje, em nome de Jesus, a sua família vai viver paz, você vai viver em paz, a sua casa vai viver em paz, você terá segurança e confiança no Senhor, porque o Senhor, ele tem prazer em nos abençoar, mas a ansiedade e o medo têm roubado as bênçãos do Senhor sobre nós. A ansiedade, o medo tem roubado essa paz que Deus já tem direcionado para nós. Então, não permita, não perca a sua paz. Lembrando que a paz não é a ausência de tempestade, é você estar no meio da tempestade, confiando de que Deus já cuidou e já preservou todas as coisas. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, saiba que o Deus da paz, ele invade o seu coração hoje, a sua mente, a sua casa. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós só temos que te agradecer. Somos gratos a Ti, a Tua palavra é extraordinária.
Meu Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor, porque nós temos acesso à tua palavra. A tua palavra é vida, a tua palavra é cura, a tua palavra é remédio, é bálsamo, a tua palavra é consolo, é exortação, é edificação. A tua palavra, ó Deus, é o que há de melhor para nós. Obrigada, Senhor. A tua palavra, ela nos traz vida. E assim nós te agradecemos, porque dentro da tua palavra a gente tem receita para tudo, até para viver em paz. E que nós possamos, ó Deus, nessa manhã, buscar essa paz que excede todo o entendimento, apagando toda a ansiedade, todo o medo que nos aflige, tudo aquilo que tem roubado o nosso modo viver em abundância e nos levado a viver somente em sobrevivência. Ah, Deus nos ajuda a reprogramar nossa mente, os nossos pensamentos. Pensamentos esses, ó Pai, que vive pela inconsciência, pela falta, pela perda, pela frustração, portanto, pelos abandonos, pela rejeição, por tudo aquilo que nós sofremos. E nós, ó Deus, permitimos viver, ó Deus, através desses pensamentos negativos de uma mente frustrada. Mas nessa manhã, Pai, que o Senhor venha transformar a nossa mente, a nossa mentalidade. Nos ajuda a reprogramar os nossos pensamentos, levando os nossos pensamentos cativos ao Senhor, ó Pai, para que possamos andar em novidade de vida e vivermos, ó Deus, as bênçãos do Senhor. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, pastora Cris.